O Brasil precisa se militarizar. Essa avaliação do Poder Executivo brasileiro e de outros políticos também do nosso Congresso Nacional, alegando que essa ação do governo Trump não foi uma ação isolada, a captura do Nicolás Maduro. Mas também existem propostas de bases militares agora na Venezuela, já existem bases na Colômbia, propostas no Equador, aliança militar feita recentemente com o Paraguai e propostas de bases na Argentina, que ameaçam sim a soberania brasileira. Vai lembrar que o Brasil tem recursos muito estratégicos para os Estados Unidos, tem uma forte aliança hoje com os chineses, faz parte dos BRICS e algumas propostas que não agradam muito o governo americano, e algumas ligações históricas, como a base, por exemplo, em Noronha e também a base de Natal, que já foi reivindicada pelos americanos. Será que o Brasil corre realmente risco de soberania? Vai lembrar que os Estados Unidos também ameaçaram o México. Ontem houve um telefonema entre Cláudia Sheinbaum e Trump e no mesmo dia houve nova ameaça de coerção, de coação dos mexicanos. O que está acontecendo com a América Latina, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Cardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que a Nomad, que é parceiraça aqui do canal, está te oferecendo uma baita oportunidade. Nesse momento de instabilidade global, instabilidade econômica, a Nomad, que é usado por mais de 4 milhões de usuários no Brasil, inclusive esse aqui, Ricardo, né, que vos fala, está te oferecendo as melhores taxas do mercado, compra dólares na palma da sua mão, muito simples, e ainda o cupom Ricardo15 te oferece a possibilidade de 15 centavos de desconto por dólar convertido. Então, se tá 5,37, você paga 5,22 e por aí vai, né? Cara, a Nomad, ela tem super promoções no aplicativo. Baixe lá, é de graça, tá? Se registre, ver que tem parceria com uma série de empresas. Você pode utilizar o cartão Nomad nas suas viagens internacionais, já que aceita em mais de 180 países, muito mais prático do que usar cartão de crédito, pagar IOF, ou então ficar comprando moedas locais, faz o mínimo sentido. Ou, claro, você pode também ter acesso aos benefícios, como, por exemplo, o cartão Nomad Explore, que é o meu cartão de crédito, que eu uso aqui no Brasil, que me dá cashback em dólar, me dá a possibilidade de trocar por serviços, já que os pontos eles não expiram. Sensacional, tá? Vou deixar para vocês, então, ó, o QR Code na tela, tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil. Cara, bora lá pro vídeo, que tem assunto bem importante pra gente tratar, ó. Nós tivemos uma ligação que foi feita entre o Trump e Cláudia Sheinbaum, porque a presidente mexicana está muito preocupada com as declarações do Trump, porque lá no comecinho do seu governo, ele declarou que os cartéis de droga, e a gente sabe que o México é grande parte controlado por eles, são considerados como grupos terroristas. E se os Estados Unidos julgam dessa maneira, segundo os princípios do governo Trump, não precisaria pedir autorização da comunidade internacional e nem autorização do México para praticações. O Trump falou, isso faz 3, 4 dias, que ele estava considerando fazer ações militares terrestres do México, já que a Cláudia Sheinbaum é uma excelente líder, mas que ela não controla mais o seu país, já que existe uma atuação muito forte dos cartéis, que hoje formam um estado paralelo. Ou seja, o Trump considera assim. E convenhamos que depois do que ele fez na Venezuela de captura do Nicolás Maduro, os países estão em estado de atenção. Para vocês terem uma noção, a gente tem a Europa militarizando a Groenlândia, a própria Suécia, cara, a vice-primeira-ministra, que também é a ministra das energias, né, e dos recursos, colocou que a Suécia tem que se militarizar, porque ali a Suécia, né, está relativamente próxima ali da região do Ártico, que é uma região que os americanos consideram como super estratégico, e a Suécia tem muitos recursos naturais. Já que não há mais confiança da OTAN, a gente teve informações, por exemplo, que políticos na França já estão protocolando um projeto de lei para que a França saia da OTAN. Nem acho que vai para frente, mas olha como é sintomático da mudança geopolítica que vem acontecendo com as ameaças do governo Trump. E aí, a ligação aconteceu entre os dois líderes, e segundo a Cláudia Sheinbaum, foi uma excelente ligação. E ela falou que ele não planeja fazer uma ação militar no México, que não existe essa possibilidade, e que ela já conseguiu reduzir o tráfico de fentanil em 50%, alegando que está colaborando com a queda, né, desse opioide, e mesmo assim mantendo a soberania. Até deu uma certa cutucada no governo americano, alegando que a colaboração e a cooperação em um contexto de respeito mútuo traz muitos resultados para os dois lados. Só que daí foi perguntado sobre a questão de Cuba. Por quê? Porque o México
é um dos grandes exportadores de petróleo para Cuba. Eu gravei um vídeo para vocês ontem completinho, assistam, acho que tá bem legal, tá? Mostrando como o governo americano considera que a questão de Cuba é uma questão que tem que ter uma intervenção. Só que eles alegam que não vai ser necessária uma intervenção militar, como aconteceu, por exemplo, na Venezuela, pelo menos não em curto prazo, já que a Venezuela correspondia a cerca de 30% de todo o petróleo que ia para Cuba. México também tem uma porcentagem importante e Cuba já vem atravessando uma crise energética nos últimos anos. Sem acesso aos recursos e ao petróleo da Venezuela, a crise econômica se agrava, a troca de governo vai acontecer. Se o México reduzir ainda mais as exportações para Cuba, aí complica ainda mais a situação do país, que vai ser obrigado a trocar de governo, essa avaliação do governo Trump. A Cláudia Sheinbaum falou que não foi conversado nada sobre Cuba, mas que como ela mantém relações tanto com os Estados Unidos como com o México, ela pode ser uma interlocutora da discussão. Só que eu acho que não é isso que os Estados Unidos realmente querem, porque isso foi confrontado com o México e também foi confrontado com os Estados Unidos. E aí nós tivemos o Chris Wright, que é o secretário de Energia dos Estados Unidos, alegando que o Trump, sim, tem toda a autoridade para fazer isso, ou seja, obrigar o México a não exportar mais petróleo para Cuba. E, cara, convenhamos que o Trump ele meio que exerce esse tipo de forma de coerção política. Por exemplo, quando a Índia negocia petróleo com a Rússia, os Estados Unidos vão lá e tarifam a Índia. E convemos que a Índia é muito mais relevante, por exemplo, né, economicamente, tem um peso muito maior estrategicamente do que o México. Então, o governo americano vem colocando a possibilidade, e segundo o próprio secretário dos Estados Unidos, de colocar sanções, tarifas, caso o México continue negociando com Cuba, como forma de trocar o regime cubano. Vocês percebem como ou táticas, até mesmo de invasão, como no caso da Venezuela, ou coerção, ou pressão política, como foi no caso do Canal do Panamá, vem trazendo resultados para o governo Trump. Querendo ou não, pelo menos em curto prazo, é verdade. Eu até acho que em médio e longo prazo, isso quebra pontes que podem ser estratégicas, que fizeram com que os americanos se tornassem a maior potência geopolítica internacional. Os Estados Unidos têm tanto poder assim hoje, porque no passado foram responsáveis pelo GATT e depois pela transformação em OMC, pelo Banco Mundial, pelo FMI, foram responsáveis pela OTAN, e quebrar todas essas pontes pode ser um problema. Mas em curto prazo, vem conseguindo seus objetivos. A avaliação do governo brasileiro, vendo as demonstrações que os americanos estão dando e também o seu documento de estratégia nacional, é que o Brasil não está seguro. Tanto que o nosso Poder Executivo já está repensando a doutrina de defesa nacional e até pensando em mudar o orçamento, porque se a gente analisar, vamos ver exatamente, ó. Os Estados Unidos, historicamente, por mais que hoje Gustavo Petro e Trump não se dêem bem, mantêm relações muito próximas militares com a Colômbia, inclusive com a presença de bases militares. Isso desde a época da Guerra Fria, a época alegando que estava combatendo a atuação não só dos cartéis, mas das guerrilhas, da ELN, do M19, das Farc, né, enfim, de grupos guerrilheiros locais. Muito possivelmente, esse acordo com a Venezuela pode vir também com a instalação de bases militares, de parcerias econômicas militares, é o que o governo Trump está demonstrando colocar. A gente já está falando, inclusive ano passado, hein? Rolou uma proposta, também com pressão dos Estados Unidos, que sob a alegação de combate ao narcotráfico, o Equador poderia ter instalação de bases militares americanas no seu território. Isso não foi para frente, porque o Daniel Noboa fez um referendo e a população rejeitou, mas percebam como existe uma espécie de, vamos colocar um arco, que se forma no entorno da floresta amazônica, uma região que tem muitos recursos minerais, sejam combustíveis fósseis, sejam minerais metálicos, que existem minerais estratégicos para o futuro do governo americano, que existe grande reserva de água, que existe um território estratégico, inclusive, né, do ponto de vista de potencial, por exemplo, de biotecnologia, potencial genético para medicamento, fármacos, para cosméticos. Ou seja, os Estados Unidos não está dando ponto sem nó, é uma região super estratégica e que, claro, pode ameaçar a soberania do Brasil. Outro ponto importante, se pela região norte os Estados Unidos já vêm fechando alianças militares, do ponto de vista do Cone Sul também. O Paraguai, bem no finalzinho do ano passado, fechou um acordo estratégico com os Estados Unidos, mais uma vez utilizando a questão do combate ao narcotráfico, e entendo, não acho que o narcotráfico não seja um problema, acho que é. A questão é como remediar esse problema. O Paraguai não necessariamente vai colocar bases militares americanas, mas já alegou que vai servir para um ponto de inteligência, vai fazer operações
operações comuns. Os Estados Unidos colocou que o Paraguai pode ser um grande líder da representatividade dos Estados Unidos na América Latina. A gente tem a proposta, por exemplo, do Milei também, de colocar bases militares também ao sul do território. Quando a gente fala, por exemplo, do Comando Sul dos Estados Unidos fazendo constantes visitas à região da Patagônia, não é para conhecer, né, a terra de fogo ali da Argentina, e sim para conseguir instalar suas bases militares. Vocês percebem o cerco que vem se formando militar em relação ao Brasil? Essa avaliação do governo brasileiro, que o Brasil corre sim risco. Professor, mas o que o Brasil teria a oferecer? Água, a Amazônia é um grande potencial de água. Minerais terras raras, a gente sabe que hoje é uma grande preocupação dos Estados Unidos e o Brasil é a segunda maior reserva do planeta. A primeira é a China, que controla quase 90% do processamento. O Brasil tem muita energia e o Brasil tem muita água para a instalação de data centers, que são vitais para o funcionamento do próprio organismo dos Estados Unidos, de conseguir consolidar o seu poder digital, a sua influência, o seu soft power, é fato, né? E o Brasil, ele tem, além dos minerais estratégicos, das terras raras, tem alguns pontos que podem chamar a atenção dos Estados Unidos em relação ao seu passado histórico. Vai lembrar, galera, por exemplo, que os Estados Unidos, até no ano passado, mandou uma comitiva tanto para o aeroporto ali em Noronha como para a base de Natal, alegando que existe um certo direito histórico sobre aqueles territórios, visto que grande parte das trocas militares, dos investimentos, tanto para a construção dessa base, quanto também para comércio, para intercâmbio de equipamentos, foi feito com os Estados Unidos. Será que o Brasil ele pode sofrer com o que o Panamá sofreu também? Os Estados Unidos, por exemplo, alegou que tinha direito sobre o Canal do Panamá, já que os americanos auxiliaram na construção no comecinho do século XX. Quando os Estados Unidos invadem a Venezuela, o discurso é: a gente tem que retomar o nosso petróleo, porque o petróleo era nosso antes do Hugo Chávez ascender o poder e nacionalizar as reservas. Por que não pode fazer isso, por exemplo, em relação a essas duas bases? Até na Groenlândia. A Groenlândia, os americanos também vêm colocando que quem defendeu a Groenlândia na Segunda Guerra Mundial foi os Estados Unidos e que depois a Dinamarca quis se apropriar daquela ilha, daquele território, mas que está muito mais próximo do território americano, ou seja, alega uma questão de segurança nacional. O Brasil, sendo tão estratégico, e mais uma vez coloco para vocês, hein? O Brasil não faz parte do Road and Belt, mas é um país que recebe enormes investimentos dos chineses. Os caras estão fazendo uma via bioceânica, que vai beneficiar demais o acesso do Brasil à China para comercializar soja e a outros países, claro, da Ásia. A China, por exemplo, hoje é a nossa maior parceira comercial. O Brasil faz parte dos BRICS. Até pouco tempo atrás falava sobre moeda comum dos BRICS e ainda fala sobre a utilização de moedas locais em detrimento do dólar para essas transações econômicas internacionais. Será que isso não desperta o interesse dos Estados Unidos, alegando uma questão de segurança nacional? Alegando uma questão, por exemplo, de ser estratégico, ter domínio sobre o território brasileiro? Cara, pode ser que sim. Pelo menos uma pressão pode rolar. Já falei para vocês que membro da BIM, na inteligência brasileira, identificaram que existe sim a possibilidade de tentativa de interferência nas eleições do Brasil. E tanto faz se é direita ou esquerda, hein? Se é Lula, se é Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, né? O que interessa é se vai se manter alinhado com os Estados Unidos ou não. Professor, e o Brasil hoje tem capacidade de defesa? Vamos apresentar os números aqui? O Brasil, ele tem alguns dados. Por exemplo, hoje, os Estados Unidos representam 37% dos gastos militares do mundo. O Brasil representa 0,7%. E se a gente for pegar esses 37%, aumentou para quase 1 trilhão esse ano, e para o ano que vem, há uma proposta de aumentar em mais 40%, chegando a 1,4 trilhão de dólares. Os americanos só expandem os seus gastos militares. A Europa, grande parte dos países, se comprometeu a também gastar 5% do PIB em defesa até 2035. A China se militarizando, a Rússia, então, em meia guerra, né? Nem se fala, claro. O Brasil hoje apresenta dados bem modestos. O Brasil, por exemplo, hoje, ele é o 21º em orçamento militar do mundo. O Brasil gasta mais ou menos ali, tá? 21 bilhões de dólares, o que equivale a 1% do PIB. Os países europeus estão querendo gastar 5% do PIB. O Brasil, percentualmente falando, teve uma queda de 14% dos gastos militares, de 2015 para 2024 nos últimos 10 anos.
o Brasil é muito negligente com a questão da defesa. Eu cito para vocês o caso da Avibras, porque para mim, assim, é o cúmulo do quanto o Brasil não pensa de maneira estratégica. Uma empresa privada, mas que era super importante para algumas defesas, importantes, tá? Para o território nacional, tecnologia militar de ponta do território brasileiro, está praticamente declarando falência, cara. Não funciona há um bom tempo, depois de greve de funcionários, falta de pagamentos, e o Estado brasileiro não conseguiu fazer um subsídio, nacionalizar a indústria. E aqui, galera, de novo, tá? Não é papo, professor, sou liberal, sou socialista, sou comunista, sou sei lá o que você é, né? Cara, pô, existem alguns setores que são estratégicos. Não dá para você terceirizar a produção militar. Você tem que pensar em questão de segurança nacional. Eu acho que hoje o mundo, com a falência dessas organizações multilaterais, até a OTAN, né, está sendo questionada, mas a ONU, a OMC, essas organizações que perdem credibilidade, é triste falar, mas é verdade. Cada vez mais a lei do mais forte está falando mais alto. O Brasil vai reduzir percentualmente os seus gastos? Gastar a menor porcentagem do PIB? Deixar uma empresa estratégica como a Vibras ser sucateada? Porque não existe uma capacidade do Brasil de estatizar a parte da empresa? De pensar de maneira estratégica? O Trump está fazendo isso. O Trump está colocando ali, olha, as empresas militares que não entregarem no prazo, que não cumprirem as suas premissas frente ao Estado americano, vão ser proibidas de pagar altos salários para os funcionários, vão ser proibidos de pagar lucros e dividendos, porque tem que pensar na estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Aparentemente, membros do governo brasileiro estão acordando para esse fato que o Brasil precisa se militarizar, ainda mais um país tão estratégico do ponto de vista comercial, do ponto de vista de recursos naturais e que mantém na China o seu principal parceiro comercial, coisa que desagrada demais o governo americano. E aí, pessoal, você vê com bons olhos isso? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.